Aleluia, aleluia, já Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, deixou orar, sua mãe deixou. Aleluia, aleluia, deixou orar, sua mãe deixou. Deixou orar, sua mãe deixou, neste venturoso dia. Cantemos por toda parte, Hosana, aleluia. Aleluia, aleluia, já Cristo ressuscitou. Aleluia, deixou orar, sua mãe deixou. Aleluia, aleluia, deixou orar, sua mãe deixou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, parece que faz tanto tempo que estivemos aqui reunidos na nossa igreja celebrando a Eucaristia. Agora a igreja está vazia. Mas, de coração, espiritualmente, estão todos aqui presentes. Vamos celebrar hoje a missa do terceiro domingo da Páscoa. Vamos pedir a Deus que abençoe as nossas famílias. Pedir a Deus que proteja a todos nós. Mas antes de celebrar a Eucaristia, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança
da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços de morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defende-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, por sal da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, como Ele a meu lado não vacilarei. Mostrai
e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansa dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas a vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados de vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou-lhe: que foi?
Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não ouviram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo os que o profeta anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Neste momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Meus irmãos, a missa de hoje tem 2 pontos muito importantes. Primeiramente, na primeira leitura, no dia de Pentecostes, os discípulos perdem o medo e saem da casa onde estavam fechados e começam a proclamar que Jesus tinha ressuscitado. Não tem mais medo, mas o contrário. E Pedro, o chefe dos apóstolos, é aquele que primeiramente começa a anunciar ao seu povo a verdade a respeito de Jesus de Nazaré. Como os sacerdotes, os líderes, crucificaram a Jesus, mas que Deus o ressuscitou no terceiro dia. Meus irmãos, nesta leitura vemos o início da Igreja de Deus. Pedro começa a proclamar o Evangelho de Nosso Senhor. E então sabemos que nesse dia muitos aceitaram
a Jesus como o Messias. E no evangelho de hoje, um evangelho tão bonito, os dois discípulos, que no domingo da ressurreição, saem de Jerusalém e vão para a sua aldeia de Emaús, pela tardezinha. E entre eles estão comentando, falando sobre aquilo que havia acontecido durante a semana em Jerusalém. E de repente, aquela pessoa estranha, aquele peregrino, põe-se ao lado deles e pergunta aos dois: do que é que vocês estavam falando? E eles se assustam. Como é possível? Você é o único que não sabe o que passou em Jerusalém. Como os chefes dos sacerdotes, como os chefes do nosso povo crucificaram Jesus. E então, eles muito tristes, vão comentar com aquele peregrino a sua tristeza, porque tinham posto tanta esperança em Jesus. E eles esperavam que Jesus seria o Messias, aquele que iria libertar Israel. E então Jesus vai explicar a eles toda a Escritura. Mas eles não reconhecem a Jesus. Somente no momento em que Jesus faz de conta que quer continuar o seu caminho, é que eles vão convidar a Jesus que ficasse com ele na sua casa. E então, é nesse momento, quando Jesus partiu o pão, repetindo o mesmo que ele fez na última ceia, é que os discípulos reconheceram em Jesus, reconheceram naquele desconhecido a pessoa de Jesus, e Jesus desapareceu. E eles são os primeiros que voltam correndo a Jerusalém para anunciar aos apóstolos: Jesus ressuscitou, nós vimos a Jesus. E vão também ouvir a grande novidade dos 11 apóstolos: nós também vimos a Jesus ressuscitado. Meus irmãos, estamos celebrando o tempo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta missa de hoje, os dois pontos importantes. Primeiramente, somente podemos encontrar a pessoa de Jesus na Eucaristia, no compartir do pão sagrado e também ouvindo a sua palavra nos evangelhos. Hoje, meus irmãos, poderia dizer que é tão triste ver a nossa igreja vazia, mas eu tenho a plena certeza, posso ver cada um nos seus lugares, porque os portugueses, cada um tem o seu lugar marcado na igreja, e vêm na missa no domingo, estão sempre nos mesmos lugares. Eu posso ver o João, o José, a Maria, o Pedro, cada um nos seus lugares. Eu sei que eles estão presentes em espírito. Vamos hoje, meus irmãos, alegrar-nos com a ressurreição de Jesus. Estamos passando um tempo tão difícil, um tempo que nunca poderíamos ter imaginado que iríamos passar um dia. E a nossa Semana Santa foi realmente um calvário. Mas este calvário vai terminar. E durante esse tempo aprendemos tanto, primeiramente, a dar valor às coisas importantes da vida. O importante é a nossa família. O importante são os nossos amigos. Compras e tantas coisas, isso não tem importância na vida. Aprendemos também que não existe discriminação. Todos enfrentamos esse vírus horrível. Morreram jovens, adultos, ricos e pobres. Talvez para nós
é um momento de reflexão. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais neste mundo. Vamos pedir a Deus nesta missa que fortaleça o nosso coração. Deus que ilumine os cientistas para que eles busquem e encontrem uma solução para essa doença. E podemos ver que muito breve vamos sorrir outra vez. A vida vai voltar ao normal, mas nós vamos ter dentro do nosso coração uma mensagem muito importante. Sem Deus, a vida não vale a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde deverá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, depois de ouvirmos a palavra de Deus, vamos agora colocar nas mãos de Deus os nossos pedidos. A nossa resposta é: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que reconhecem ao partir do pão, e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem responsabilidades maiores e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que não ousam crer na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós, aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E agora, em silêncio, vamos pedir pelas nossas intenções particulares. Nesta época de tanto problema, de tanta ansiedade, vamos agora colocar nas mãos de Deus os nossos pedidos. Pedir a Deus que nos proteja, pedir a Deus que proteja todos aqueles que trabalham nos hospitais, por todos aqueles que estão servindo a comunidade. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem durante este tempo. Tudo isto te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
tristes as portas da vida, para toda a eternidade. Cristo resucitou, como previsste que todos eran, e acima a vida triunfo da morte. Senhor, quebrastes os laços da morte e nos abristes as portas da vida para toda a eternidade. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. E agora, meus irmãos, vamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos familiares e amigos falecidos. E vamos pedir também por todos aqueles que morreram durante esta epidemia. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados,
mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus está vivo, alegres cantemos, Ele nossa esperança, em coro louvemos. Levantou-se glorioso do sepulcro, Jesus Cristo, nosso Rei Redentor. Nova luz iluminou os corações, nossa esperança é Jesus, o Salvador. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne, aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como disse ao início, uma alegria tão grande estar aqui com todos vós e também ouvir a voz do nosso grande amigo Troy, que está aqui conosco hoje tocando, mas infelizmente o coro não está cantando. E, meus irmãos, o nosso coro é, na nossa diocese, depois do coro da catedral, é o melhor coro da diocese. E isso devemos ao nosso amigo Troy. Muito obrigado, Troy. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.